Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Dando para vocês agora algumas dicas de filme, mas sempre filmes clássicos, filmes que já são clássicos, tá? Filmes que têm mais de 20, 30, 40 anos, mas que eu já considero, já chamo de consolidados. São filmes que passaram pelo julgamento da história, né? Pelo crivo da história e continuam sendo filmes excepcionais, acima de qualquer dúvida, tá? Não há dúvida de que são filmes sensacionais. Já gravei até um vídeo falando sobre O Coração Satânico, né, do Alan Parker, que é um filme extraordinário. Hoje eu quero falar de outro grande clássico, O Coração Satânico é de 1987. Agora eu vou andar um pouquinho mais para trás. Eu vou para 1981 e vou falar aqui de Conan, o Bárbaro. Outro filme que envelheceu extraordinariamente bem. Tão bem, mas tão bem, que a refilmagem que foi feita dele, se eu não me engano, em 2011, é uma porcaria. Foi um fracasso completo. Não tem a menor graça, tá? Esse filme aqui, sim. Esse filme aqui merece toda a atenção do mundo. Se você é mais novo, não teve oportunidade de ver e gosta de um filme, de um bom filme de aventura, de ação, mas com contexto, com história, com emoção, tá? Porque eu costumo dizer que os grandes filmes, eles são difíceis até de você classificar. Ah, é uma aventura? É ação? É suspense? É mistério? É terror? É difícil dizer, porque os grandes filmes, os filmes realmente complexos, eles têm de tudo um pouco. Tem um momento de ação, tem um momento de aventura, tem um momento de ficção científica, tem um momento de drama, tem um momento de romance, tem um momento de suspense, de mistério, de terror, tem tudo isso. E esse filme aqui, gente, tem tudo isso, até comédia. Até comédia. Quando o filme é muito complexo, é muito bem feito, bem construído e tal, é obrigatório você ter todos esses elementos no mesmo filme, tá? Essa edição aqui, eu não sei nem se eu já gravei o vídeo sobre essa edição, tá, gente? Mas se eu não gravei, depois eu vou verificar e eu mostro ela por dentro para vocês. É uma edição muito bacana mesmo, uma edição praticamente definitiva do filme e tal, que vem num estojo bem bacana de papelão grosso. Aqui vem com dois discos, um Blu-ray e um DVD, tá? Eu tô aqui confirmando, mas o primeiro filme é um Blu-ray e é um Blu-ray 4K, tá? Então é o state of the art, é o limite máximo da qualidade de imagem e de som, tá? Então essa edição aqui eu considero uma edição bem definitiva, ela vem com pôster, tá? Se eu não gravei um vídeo, depois eu vou confirmar, mas eu acho que eu já gravei um vídeo mostrando ele por dentro. E vem com um livreto muito bacana, com uma série de curiosidades sobre o filme, com imagens também do filme, da produção, é muito bacana. E aqui, logicamente, o estojinho de plástico, nada demais, que vem com os... vem também os cards, tá? E aqui vem, então, o primeiro disco, que é um Blu-ray Ultra HD, que é o 4K, né? Com uma qualidade de imagem absolutamente impecável, perfeita, qualidade de som extraordinária. E daqui a pouco vamos falar um bocado sobre o som aqui. E aqui é um disco 2, que também é um Blu-ray, desculpa, eu falei que era DVD, não é. É um Blu-ray também que contém muitos extras, mas muitos extras mesmo. Para quem gosta daquela imersão total, saber tudo sobre o filme, essa edição aqui é obrigatória. O que tem de errado nessa edição, infelizmente? É que o público brasileiro, infelizmente, não é bem quisto, não é bem visto pelos estrangeiros quando produzem essas edições aqui maravilhosas, tá? E essa edição não foge à regra, ela não tem nada em português, não tem legenda em português, não tem áudio em português, tá? Eu espero que daqui a pouco, por exemplo, vou deixar aqui a sugestão, alô, obras-primas do cinema, pega essa edição aqui e traz para o Brasil, faz um trabalhinho bacana, como vocês têm feito aqui, ó, tá aqui o Coração Satânico, que a Obras-Primas do Cinema lançou há pouquíssimo tempo, que tem também, esgota o filme, é uma edição que esgota o filme. Essa edição aqui também, ela esgota o filme, esgota completamente. Só que, infelizmente, não tem legenda e não tem dublagem em português, tá? O que limita no território nacional, tá?
Agora, é um filme também, gente, que eu já devo ter visto mais de 50 vezes. Provavelmente já vi mais de 50 vezes. Então eu já sei até as falas do filme. Eu sou capaz de falar junto com os personagens, tá? Mas isso é coisa de quem gosta muito do filme. É um filme extraordinário e esse nosso vídeo aqui é para indicar o filme, tá? Se você não teve oportunidade, você é uma das raras pessoas, principalmente pessoal mais novo, né? Que às vezes não dá essa oportunidade para filmes mais antigos. Eu quero tentar quebrar um pouco essa barreira. Vamos assistir esses filmes mais antigos, porque eles são muito melhores do que é feito atualmente. Porque, infelizmente, hoje em dia, os filmes são muito contaminados por uma questão editorial, uma questão de produção, de atingir determinados objetivos, nem sempre muito democráticos, né? São filmes que eu costumo chamar, são meio filmes enviesados. Hoje em dia se produz muito filme enviesado, que não está muito preocupado em agradar ao público, está mais preocupado em educar o público, em levar o público para gostar do que eles gostam, né? Nessa época que não, nessa época que o foco total era o público, era tentar atingir o público, agradar ao público. Tanto é que quase todos esses diretores, como é o caso do Alan Parker, do Coração Satânico, eles vinham da publicidade. Diretor que vem da publicidade, meu amigo, ele tem um foco gigantesco no que o público gosta, nos mínimos detalhes, desde a fotografia até o som, até o roteiro, quais são as abordagens, quais são, né, o retrato de uma época. Um filme, nessa época aqui, é um retrato do público dessa época. Atualmente não, é um retrato do que essa elite que produz os filmes quer que nós pensemos. É totalmente enviesado. Voltando aqui para o Conan o Bárbaro, bom, o filme já nasce, logicamente, um personagem que já era emblemático nessa época, que o Conan foi criado em 1940, mais ou menos, 1939, foi criado para chamadas Pulp Fiction, que eram os livretos na época, pequenos livros, com histórias assim, consideradas, inclusive, inferiores. Não eram considerados literatura, era considerado gênero inferior, o pulp americano, né? Livros de bolso com histórias geralmente assim, de aventura, de detetive, faroeste, e o Robert E. Howard, que gostava muito desse estilo, e criou esse personagem, o Conan o Bárbaro. Ele criou mais de um personagem, tá, gente? Criou o Rei Cool, ele criou aquele, agora não vou lembrar o nome dele, que era um cara que combatia a bruxaria na época, tal. Infelizmente a memória aqui vai trair, mas não importa. Eu estou falando aqui de Conan o Bárbaro. Então foi criado pelo Robert Howard e foi fazendo um sucesso muito paralelo, andando muito paralelo à literatura, aquela coisa toda, se visto como um subgênero. Depois ele acabou migrando naturalmente para a história em quadrinho da Marvel. A Marvel comprou os direitos autorais dele e transformou ele num sucesso. Já era um sucesso de venda nos quadrinhos, inclusive no Brasil. No Brasil, quando o filme foi lançado, já existia a publicação pela editora Abril, se eu não me engano, pela editora Abril, A Espada Selvagem de Conan e outras ediçõezinhas mais simples. Então já era um personagem que já se tinha uma boa expectativa em relação a ele. O John Milius, que é o diretor do filme aqui, também se interessava muito pela estética, por todo o universo que o Robert Howard criou para o Conan e tal. Ele era realmente um fã. E, de repente, ele viu o Arnold Schwarzenegger, que na época não era ninguém, não era nada. Era um fisiculturista cultuado apenas porque ele já tinha, se eu não me engano, 5 títulos de Mr. Universo, 6 títulos de Mr. Olímpia, que eram as premiações para os halterofilistas na época, né? Que é como eles são chamados, halterofilista. O Schwarzenegger era um expoente na época, um austríaco, né? Nasceu na Áustria e tal, tinha um inglês muito ruim mesmo, tanto é que o John Milius, quando viu o Arnold, ele falou assim, nossa, ele é absolutamente perfeito para fazer o Conan o Bárbaro. Até pelo fato de que o Conan, na visão do diretor, do John Milius, era um personagem que falava muito pouco.
o que favorecia muito ao Schwarzenegger, que não tinha realmente uma boa dicção em inglês. Era muito carregado, o inglês dele era cheio de um sotaque, muito complicado mesmo. E não era um ator também. Já tinha feito uma ponta no filme, em outro e tal, mas nada de expressão, nada de expressão. O primeiro grande filme do Schwarzenegger veio a ser exatamente Conan o Bárbaro, numa aposta muito forte do John Milius, tá? E aí o John Milius procurou o Dino de Laurentiis, que também era um diretor já famoso, um produtor já famoso na época, e ele se interessou pela ideia e tal. Mas aí, logicamente, entra aquela questão de vamos escolher o elenco, não vamos, tal, é adequado, não é, e isso aí foi complicado. Mas o John Milius conseguiu manter o pulso firme e levar adiante a proposta dele, com o máximo de enfoque nas ideias do Robert Howard, que era um cara que tinha umas ideias um pouco, digamos assim, agressivas para a época, tá? Agressivas para a época, mas uma época em que havia uma certa liberdade. Agora, o grande receio sempre era isso. Se você apela para muita violência, o filme tendia a ganhar um selo. Porque nos Estados Unidos, a grande vantagem dos americanos é o seguinte: não existe censura nos Estados Unidos, não existe proibição. Não, você não está proibido de fazer um filme. Não, não está. Só que o filme ganha uma classificação. E muitas vezes a classificação impede que o público vá assistir, atrapalha, digamos assim, né? Não é que impeça, mas aí o público decide, não vou assistir filme porque esse filme ganhou o R, o famoso R de restrito, restricted, né? Então, se ele ganhasse um R, ele ganhava menos público, tá? Bom, independente disso, o John Milius manteve pé firme, convidou o Schwarzenegger, que adorou a ideia de cara, se apaixonou pela ideia do Conan, e aí vinha aquela conjuntura de astros, que eu já falei em diversos vídeos aqui, que é uma conjuntura de astros, que é um alinhamento de astros que vão se formando, que vai se formando para construir um grande filme, muitas vezes, na maior parte, independente da vontade do diretor, do produtor ou de quem está no filme, tá? Logicamente que todo mundo, quando se envolve com uma grande produção, com uma obra que ele está desenvolvendo, ele dá o máximo de si mesmo, ele busca fazer tudo absolutamente correto. Mas sempre existe um fator imponderável que pode vir a ser transformar a obra, o livro, o filme, o quadrinho, o rock, numa coisa extraordinária, e existe esse imponderável que também pode derrotar tudo no final das contas, apesar do esforço gigantesco, tá? O cara dedicou tudo, mas a coisa não funciona. Por outro lado, às vezes ele dedica tudo, faz tudo direitinho, e a coisa vai muito além do que ele imagina. Se transforma num grande sucesso, num verdadeiro meteoro que vai mesmo e rompe todas as barreiras, né? Eu sempre cito aqui a série Lost. A série Lost, que, na minha opinião, é uma das melhores séries que já foi feita para televisão, se não for a melhor. Por quê? Porque houve um alinhamento de coisas que deram certo no filme, independente da boa vontade, do desejo extraordinário de produtores, diretores, elenco, a turma toda que trabalhou, a turma técnica toda. Alguma coisa corre sempre por fora e é o que eu chamo de imponderável. Aqui no filme Conan, não resta dúvida que isso também acontece. Aconteceu mesmo. O filme foi feito com um capricho enorme, com cuidado, com esmero, com detalhes, mas ele foi muito, muito além do que todo mundo esperava na época, tá? E aí eu tenho que começar a falar um pouquinho aqui da produção do filme, não resta dúvida nenhuma. Então o filme já tem aí um grande diretor, que o John Milius era um grande diretor, um cara dedicado, um cara que conhecia profundamente o personagem, a época em que ele viveu, porque ele se passa antes da queda da Atlântida, numa situação totalmente fantasiosa, tá? Ele conseguiu o ator que ele queria, que era o Schwarzenegger, realmente é a cara do Conan que a gente sempre imaginou, sempre desejou. Quem leu os livros, quem viu o filme, quem leu as histórias em quadrinho, desejou. Schwarzenegger foi absolutamente perfeito para o papel. E aí vem a escolha do elenco de apoio, né, do restante do elenco, que também foi muito bem feita. Começar a citar aqui a dançarina, a bailarina, atleta também, que é a Sandahl Bergman, que vem fazendo o papel da Valéria, né,
o amor do Conan aqui na história, também extremamente bem escolhida, não poderia haver outra pessoa melhor, porque você imaginar uma guerreira bárbara não pode ser uma pessoa delicada, bonitinha, com uma carinha de princesinha, não pode, né? Então ela foi muito bem escolhida para o papel. Tem uma princesa no filme que aí já tem todo aquele perfil mais adequado a uma princesa, muito bem escolhida também. O amigo aqui os amigos, né? O amigo aqui, o arqueiro aqui que é amigo do Conan, também muito bem escolhido. Também não era ator, era um surfista, amigo do John Milius, né? John Milius que era um fã de fisiculturismo, né? Fã de ginástica e de essa coisa toda de esportes e tudo mais, um cara muito focado nisso, tanto é que ele se envolve diretamente, muita intensidade com o filme. Além disso, logicamente, todo o trabalho do elenco, junto ao elenco, de manejo das espadas, de montagem de cavalo, né? Montaria, fazer aquilo com muita habilidade, com muita naturalidade. Está todo mundo extremamente à vontade. Eles passaram quase que 3 meses treinando só isso, montaria, lutas com espadas. Então foi muito caprichoso, um filme com muito detalhe e tal. A escolha dos cenários é extraordinária. Extraordinária mesmo. As locações quase todas feitas na Espanha. É uma coisa interessante a gente sempre imaginar, né? Porque quando a gente pensa em Idade Média, porque logicamente o filme não se passa na Idade Média, não se passa muito, muito antes, mas ele tem referências, né? Muitas referências são da Idade Média, armaduras. Então, a gente sempre pensa muito na Inglaterra, né? Na Grã-Bretanha, no Reino Unido, de uma forma geral. Mas, na verdade, quem tem as melhores locações para esse tipo de coisa é a Espanha, né? Então, o filme foi totalmente rodado na Espanha, locações espetaculares, cenários completamente construídos. Aqui, meu amigo, 1981, não tem computador, esquece o negócio todo. Tudo que você vai ver nesse filme que foi feito na mão, artesanalmente, mas extraordinariamente bem. Muito bem feito. A concepção das espadas, por exemplo, vamos botar as duas espadas principais, né? A espada do pai do Conan, que é construída na abertura do filme. Na abertura do filme, o pai do Conan constrói uma espada, né? Fantástica, maravilhosa. E depois a espada em que o Conan encontra na caverna. Também uma espada. Essa seria uma espada mais antiga, uma espada atlantiana, da época da Atlântida, né? Do Rei Kul, tal, que é um personagem também do Robert Howard, né? Então, são duas espadas belíssimas, as espadas mais bonitas que já foram feitas para o cinema. Espetaculares, tá? Inclusive é item de colecionador, né? Bom, já falei do cenário, já falei tudo isso aí. Bom, a fotografia do filme, impecável, caprichosa, com momentos adequados, escolhas de ângulos muito bem feitas, né? A luz e sombra, tudo muito bem feito. Tenho que falar aqui dos efeitos especiais, porque nessa época, efeito especial, gente, era feito na mão, no mecânico, nas alavancas, alguma motorização, era o que era feito. E os efeitos especiais desse filme, gente, por incrível que pareça, não estão ruins agora, em 2024. Não estão ruins, ainda são muito interessantes, muito bem feitos, muito caprichosos. Logicamente, se fosse feito hoje em dia com o computador, teriam mais detalhes, teriam mais movimentação, teriam mais enfeite, digamos assim, seriam mais enfeitados, mas talvez não atingisse o mesmo objetivo que aqui, que é o impacto da cena. Então, conforme eu falei no início, é um filme que basicamente um filme de aventura. Basicamente, ele é aventura. Mas ele tem muita ação, ele tem um mistério, ele tem alguns momentos de suspense, ele tem drama, porque a história do Conan é uma história extremamente dramática. O roteiro que o John Milius elaborou para o filme é extremamente dramático. É a vingança de um menino que presenciou a morte dos pais dele, né? E isso ele carrega durante a vida inteira para se vingar de quem fez aquela maldade com a família dele, com a tribo dele, tá?
extraordinário. Mais uma vez lembrando, é 1981, gente. Isso aqui é extraordinário. Na época, isso causou um grande impacto, porque era um filme com uma dose de violência que não aparecia muito no cinema ainda. Alguns filmes, tal, mas pouca coisa. Então ele foi um marco também nesse sentido aqui, de trazer mais violência, mais sangue para os filmes, porém, com um objetivo, com uma lógica. Não é violência gratuita, não é violência pela violência, não é apologia à violência. Não sejamos violentos porque é bacana, é cool. Não, não. Aqui existe uma motivação muito grave, muito séria. Esse filme tem cenas de humor. Lógico, não é aquele humor para você gargalhar, para você morrer de rir. Não, não é. Mas são certos momentos que você tem que dar um sorriso, porque são certas ironias, são certas piadas. No momento que, por exemplo, que o amigo aqui do Conan, o arqueiro aqui, o Subotai questiona o Conan. Aliás, quem começa a questão é o Conan. O Conan questiona a religiosidade do Subotai, né? E aí há um diálogo extremamente interessante entre quem é o Deus mais poderoso, se o de um ou do outro. Sensacional, tal, muito divertido, tal. E outros momentos que são engraçados, momentos que eles são capturados, porque eles tomam um porre absurdo e daí eles são capturados pelo rei do local onde eles estão, também é um momento divertido. E depois tem também a famosa cena em que o Conan fala com o deus dele, que é um deus que não está nem aí para ninguém, né? Mas mesmo assim, no momento definitivo do filme, ele resolve pedir ajuda ao Crom, que é o deus do Conan, que é os Cimérios, né? Que é a tribo do Conan. Seguia era o Chrome. Então ele tem um diálogo assim extraordinário, inesquecível, antológico com o deus dele, com o Chrome, né? Tem de tudo nesse filme, tem absolutamente tudo. Principalmente, logicamente, cenas de ação, de aventura, mas com sofrimento, com drama, com reflexões interessantíssimas, né? Porque no início do filme você vê uma reflexão do pai do Conan falando com o Conan garoto, um Conan de 6, 7 anos de idade, falando do enigma do aço, que ele diz que o enigma do aço é o que define a justiça, a vida, a busca, né? A única coisa que o Conan, garoto, podia confiar, na opinião do pai dele, era no aço da espada. Aquilo ele podia confiar. Ele não podia confiar em mais nada. Nem em Deus, nem em mulheres, nem em animais, nada. Só podia confiar no aço da espada. Tá? E num determinado momento do filme existe uma contra-reflexão quando o Falsa Doom, que é magistralmente interpretado aqui pelo... Ah, meu Deus, vai faltar o nome dele agora aqui. Pelo ator... Oh, meu Deus, Guilherme Lopes... Infelizmente eu vou ficar devendo vocês agora que deu falha aqui na memória do... Infelizmente não tem aqui o nome do ator, que é uma coisa chata. Mas é um ator extremamente conhecido que faz o Falsa Doom e ele questiona o Conan sobre a questão que era a época que ele buscava. Ele teve essa época de buscar o aço definitivo, o melhor aço da espada, e depois ele descobriu que não era verdade. Que muito mais forte do que o aço é a carne, é a mão que impunha a espada. Aquilo é que era a força. E ele faz uma demonstração para o Conan muito maravilhosa sobre esse tema num determinado momento do filme. Então, o filme é absolutamente espetacular de ponta a ponta. E até algumas cenas que foram deletadas na época por causa do código restrito, né? Eles deletaram. Hoje em dia você pode assistir a versão completa, né? A versão na íntegra, que tem todo o filme. Então, e o filme tem um pouco mais de 2 horas de duração. Não, mentira, gente, mentira. O filme tem 130 minutos. 130 minutos, tá? Porra. 130 minutos tem mais de 2 horas de duração, né, gente? Desculpa.
Então tem 130 minutos o filme e aqui é a versão na íntegra. Aqui ele tem 3 versões, inclusive. Tem uma de 127 minutos, que é a que foi exibida no cinema naquela época. Depois tem uma de 129 minutos e depois tem uma de 130 minutos. A diferença é muito pequena, são algumas cenazinhas que vão entrar na edição final, definitiva, que tem absolutamente o filme inteiro. E nessas coleções aqui, voltando a repetir, tem 130 minutos, ou seja, 2 horas e 10 minutos, tá, gente? Eu falei errado aqui, tá? Então, além aqui tem muitos extras nessa edição, aqui tem muitos extras, muitas curiosidades. E o último item que eu tenho que falar nessa poesia fantástica que é Conan o Bárbaro é a trilha sonora, né, gente? A trilha sonora do filme Conan o Bárbaro é tão espetacular, mas tão espetacular, que você pode ouvi-la completamente sem o filme. Você pode botar a trilha sonora para ouvir apenas e você vai ter uma viagem maravilhosa, vai ser deliciosa. A trilha feita pelo Basil Poledouris, que já faleceu, né, infelizmente, e que compôs essa coisa magnífica que é a trilha sonora de Conan o Bárbaro. Tem até, na internet, você encontra no YouTube, versões de orquestras tocando apenas a trilha sonora do Conan o Bárbaro, homenagens. Tem até um vídeo com o próprio Poledouris, se não me engano, em 2006, um pouquinho antes dele falecer, ele gravou com orquestra tocando essa obra fantástica, que é a trilha sonora de Conan o Bárbaro, que investe no filme, que carrega o filme, né? É impressionante. É uma das trilhas sonoras mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. É Conan o Bárbaro, tá? Então fica essa dica. Se você, por acaso, é um daqueles pobres coitados que jamais assistiu Conan o Bárbaro, assista. Assista. E não assista uma vez só, não, hein? Assista 1, 2, 3 vezes, que você vai perceber cada vez mais detalhes, cada vez mais níveis, cada vez mais coisas realmente interessantes nesse filme sensacional de 1981. Um filme que envelheceu muito, muito bem. Passou pelo crivo da história e continua sendo um filme para qualquer um assistir. Sensacional. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Até a próxima.